Nós falávamos há pouco sobre a maneira como muitos parlamentares se relacionam com o executivo, usando ameaças, porque nós sabemos que no Brasil, sem o parlamento, nada avança e não é possível governar sem ter um apoio expressivo no parlamento. Um apoio que garanta votos, que garanta a aprovação das propostas do governo. E vai longe o tempo em que havia um instrumento do Executivo, que era o decreto-lei. A medida provisória substituía o decreto-lei, mas trazia a novidade, que está na própria expressão, provisória. Só que ela dava ao Executivo o tempo. O tempo lhe era favorável. Porque se o Congresso demorasse para votar, aquilo estava definitivamente aprovado depois de um tempo. Hoje é diferente. No início, o governo apresentava uma medida provisória, imediatamente entrava em vigor, é claro. Porém, se o parlamento não votasse, depois de certo tempo, virava lei, acabou, não havia mais discussão. O parlamento não poderia mais derrubar, ele perdia a chance de avaliar e de derrubar ou aprovar. Depois, o tempo passou a ser do Congresso. 60 dias renováveis, ou seja, 120 dias é o prazo que o Congresso tem para apreciação. Pode aprovar, pode rejeitar, mas se nada fizer, aquilo cai. Ou seja, não votar significa reprovar. Só que depois de 120 dias, já que são 60 renováveis pelo mesmo período. Então, 120 dias, 4 meses. É o tempo que o Congresso tem para avaliar uma medida provisória. Antes, se não fizesse isso, aprovado estava. Agora, quando não faz, rejeitada está aquela medida provisória. E é bastante complicado, né? Porque, embora tenha havido uma banalização do uso de medidas provisórias, o fato é que muita coisa importante chega ao Congresso na forma de medida provisória. E já entra como algo que está valendo, é vigente. Como medida provisória é vigente, não é um projeto de lei, é medida. E se o Congresso derruba ou se nada faz, e aí você tem 4 meses com aquela medida em vigor, e de repente ela é derrubada porque não foi apreciada. E dependendo do que... Por exemplo, número de ministérios. A mudança no número de ministérios chega ao Congresso na forma de medida provisória. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Então você tem, inclusive, programas sociais que são apreciados pelo Congresso não como projetos, mas como medida que já está em vigor, nem poderia ser diferente, porém, que se não for apreciada em 120 dias, vai para o espaço. E não pode ser reeditada, ainda que com trucagens, né? Mas com a mesma ideia, com a mesma proposta, naquele ano. É pesado. Isso dá ao Congresso um poder tremendo. O governo com pressa, precisa que aquilo entre em vigor definitivamente. Não fique com aquela espada sobre a cabeça. Não vão votar ou vão rejeitar. E agora, e se fizerem isso? E se não votarem, como é que vai ser? O Congresso sabe que tem essa espada em suas mãos. Que a cabeça sob a espada é do Executivo. Isso significa poder de barganha, poder de negociação. Agora, então, é um negócio perigoso. A maneira que encontraram. Não, a gente não quer um substituto do decreto-lei.
como era a medida provisória inicialmente, em sua origem. Queremos algo que dará ao Congresso a palavra final, e é isso. E se for o silêncio, se não for a palavra, se não for o voto, o resultado está derrubada a medida provisória. A relação é difícil. Falamos há pouco, o Ronald abordou aí um tema muito importante, que é o poder do parlamento e como ele usa isso para encantoar o governo, para exigir cargos, verbas, ministérios, favores. Mas, acima de tudo, o parlamento não quer abrir mão do poder que conseguiu. E no governo Bolsonaro, o parlamento sequestrou a execução orçamentária, que foi o preço cobrado pelo Centrão para dar sossego ao Executivo. No começo, ainda com Rodrigo Maia, o Columbre, o Bolsonaro via uma medida depois da outra esbarrar na resistência dos líderes dentro do Congresso, não só do presidente da Câmara, na época Rodrigo Maia, e do Senado, na época Davi Alcolumbre, mas lideranças partidárias. Tanto que nós vimos aquela metamorfose, né? O Bolsonaro, que falava do Centrão como o pior dos males, na segunda parte do seu governo passa a se definir como Centrão. Eu sou o Centrão. E o custo disso, para ter sossego e ter voto e aprovar as coisas, chegou até ao ponto de o Congresso tomar em suas mãos. E quando a gente diz o Congresso, não é a totalidade de 513 deputados e 81 senadores. São os líderes. Eles tomaram a execução orçamentária. E é bom lembrar que nós temos algumas peculiaridades no Congresso brasileiro, como, por exemplo, acordos de liderança que atropelam o plenário. Dependendo do que é, de como é e a quem interessa, nem passa pelo plenário. As lideranças partidárias decidem. E aí, caciques partidários, que nem têm mandato, mas têm partidos, passam a ter um poder extraordinário. E assim que aprovam, por exemplo, essa coisa cretina chamada fundo partidário. Essa coisa execrável, que é o povo financiar partido político. Não é financiar campanha, não, porque esse é fundo eleitoral. Não é financiar o custo de uma eleição, isso é fundo eleitoral. Mas é bancar mordomias, viagens, imóveis, festas, carros, aluguel de jatinho. É impressionante que o povo tenha de pagar isso para os partidos. Mas por quê? Porque os caciques dos partidos, e claro, os que têm poder para valer dentro do Congresso, porque é uma bobagem achar que você tem 513 iguais dentro da Câmara, 81 iguais no Senado. Não. Há castas, há níveis de poder dentro do parlamento. E quem tem poder para valer, junto com esses caciques partidários, esses caras legislam. E agora tem a execução orçamentária. Não é a aprovação do orçamento, porque isso, óbvio, é o Congresso que tem esse poder e tem de ser o Congresso. Não é a aprovação do orçamento proposto, é a execução. É aí que está o poder, na execução do orçamento. E hoje esse poder está no parlamento, o governo tenta retomar.
Mas chama atenção também, porque os parlamentares vão frequentemente até as instalações do Executivo, até o Palácio do Planalto, os mais chegados vão no Alvorada, nos ministérios, para apresentar reivindicações pessoais, né? Não é aquilo que o Congresso apresenta, é pessoal. E aí acontece um negócio interessante, porque o Lula decidiu que não haverá negociação no varejo. Ele, pessoalmente, não haverá no seu gabinete, haverá, porém, feita por ministros, quando muito pelo vice-presidente, que também é ministro, Geraldo Alckmin, ou pelo Padilha, Alexandre Padilha, que é o sujeito encarregado de negociar com o Congresso, de buscar apoio para propostas do governo. Foi o cara que trabalhou para que não avançasse uma CPI a respeito de 8 de janeiro. O governo não quer essa CPI de jeito nenhum. O Rodrigo Pacheco também não quer. E o Padilha foi o cara que trabalhou ali para evitar essa CPI, e tem evitado. Mas o Padilha, o Alckmin, o Rui Costa, não é? Que está ali um pouquinho acima dos outros ministros, inclusive isso fica claro nas reuniões ministeriais. É uma espécie de chefe informal de gabinete, chefe do gabinete ministerial. E é assim mesmo. Por isso que o Ciro Nogueira, quando foi para o ministério do Bolsonaro, quis Casa Civil. Por isso que quando o Lula foi eleito no primeiro mandato, lá em 2002, tomou posse em 2003, o Zé Dirceu quis o quê? Casa Civil. E só foi apiado da Casa Civil por conta do escândalo do Mensalão. Então, dá muito poder estar na Casa Civil, porque você começa a filtrar quem fala com o presidente, quem não fala, que projeto deve andar. E o Lula fez questão, inclusive, de ratificar isso quando falou para os ministros: quando tiverem uma ideia genial, apresentem a Casa Civil, apresentem a presidência. Foi as duas opções que ele deu. Então, Casa Civil, relações institucionais. E o Alckmin, não pelo cargo no Ministério, que é ligado à indústria, comércio, desenvolvimento, mas por ser vice-presidente, são os caras que o Lula escalou para negociar no varejo. Receber parlamentar, a não ser claro, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, esses caras conversam diretamente com o Lula. E alguns outros, porque tem uma notória, indiscutível liderança capaz de converter em votos essa liderança. Uma liderança que é capaz de ser exercida fazendo voto pró-governo ou contra o governo. Então, esses caras têm acesso ao Lula. E Lira e Pacheco, por motivos óbvios, nada anda quando um deles não quer e fica parado o que eles querem que fique parado e anda o que eles querem que ande. Mas é interessante a reação dos parlamentares e também de prefeitos, hein? Lideranças regionais. Ficam chateados, ficam magoados. Por quê? Porque o cara, muitas vezes, ele sabe que pode resolver o assunto com o Padilha. Ele sabe que pode resolver o assunto com o ministro daquela área específica.
ele quer falar sobre um hospital, ele quer falar sobre uma estrada, ou então ele quer falar sobre cargos, aí é com Padilha. Mas ele pode ter um assunto que tem a ver com o Ministério da Saúde, ou com o Ministério da Educação, ou com o Ministério dos Transportes. Então, ele precisa falar com o ministro, até porque se ele falar com o presidente, provavelmente o presidente vai dizer, fala com o ministro. Mas não, mesmo sabendo disso, ele quer gabar-se de ter acesso ao gabinete do presidente. É a história do sou amigo do rei. E quer fotos e manda para as redações, né? Deputado fulano de tal foi recebido pelo presidente da República. Então aí ele manda para a família, manda para os correligionários, manda para as lideranças do município dele. Olha aqui, ó, eu sou recebido pelo presidente. É vaidade. Ele acha que é também prestígio, né? Mas é vaidade. Só aí é que entra o problema. Que essa vaidade, essa coisa juvenil, de querer ser notado ao lado do presidente, de querer mostrar ao mundo que é amigo do rei. Quando isso não acontece, quando o sujeito quer a audiência e a resposta é, olha, o ministro tal tem horário e vai te receber, ele já leva essa resposta como desaforo e transforma a sua frustração de não ter sido recebido pelo presidente numa motivação política para votar. E passa a trabalhar no parlamento movido por um ressentimento juvenil e transforma a sua relação com o executivo numa relação que tem como critério, como mote, como referência, um sentimento juvenil. Só que, primeiro, o presidente da República, se ele for atender todo mundo que pede audiência, e aqui eu estou falando de parlamentares, há pedidos de audiência de reitor, de líder sindical, de líder empresarial, de banqueiro, de industrial, de líder de sindicato dos trabalhadores. Você tem pedido de audiência toda hora. Estou me referindo de governador, de prefeito. Governador geralmente é atendido. É uma relação diferente. Há deferência à condição de chefe de executivo de um Estado. Isso é considerado. É uma relação que há deferência mútua. Mas o parlamento é tanta gente pedindo audiência, que é o que eles chamam de negociação no varejo, e a palavra, infelizmente, é essa, negociação. Porque, geralmente, o sujeito não usa os meios institucionais. Qual é a ideia? O legislativo, o nome já diz, faz as leis. O executivo executa as leis e propõe leis compatíveis com seu programa de governo que foi aprovado pela maioria dos eleitores, ainda que a maioria relativa, na eleição. Essa é a ideia. E aí, 513 representantes do povo, assim ditos, e 81 representantes dos estados, 3 por estado, legislam, aprovam, reprovam, rejeitam, também propõem,
Claro, são legislativo, formam a casa legislativa, são propor leis. Óbvio, esse é o papel primordial. Essa é a ideia. E que cada um vote conforme o que considera bom ou ruim para o país. Isso é bom, eu aprovo. Isso é ruim, eu rejeito. Esse é o sistema idealizado. Na prática, o sujeito quer ir lá e dizer, olha, aquele projeto, eu quero votar, pretendo dar meu apoio, meus colegas do partido, porém, eu tenho uma reivindicação. Isso é troca. Isso não está no sistema idealizado. Mas a coisa se deteriora de tal maneira e em tal velocidade que, no fim das contas, o sujeito passa a levar como motivação para o seu trabalho no parlamento e para o seu voto ter sido ou não ter sido recebido pelo presidente da República. Por vaidade. Olha só, eu entro no gabinete do presidente, o presidente me recebe. Mas não tem jeito. Não dá para receber, porque não são 2 ou 3 por mês. São 10 por dia. O sujeito não vai fazer mais nada na vida, a não ser ficar negociando com o deputado, com o senador. E com constrangimento da ideia de troca. O meu voto só sai se essa minha reivindicação for atendida. Isso fica implícito na conversa. Às vezes até fica explícito, dependendo do nível da conversa e de quem está conversando. Mas geralmente fica implícito. Se o presidente da República for fazer isso, ele não faz mais nada. Então ele conversa com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, ele conversa com os caras que lideram bancadas e, portanto, têm votos, não apenas o próprio, mas dezenas, às vezes mais do que dezenas, às vezes centenas de votos. E deixa o varejo para os caras no Ministério. Mas o interessante é o critério juvenil. É a ideia de que eu não fui recebido, então eu não fui prestigiado, então eu não dou o voto. E fica lançado à margem o conceito de relevância do projeto, importância, se é bom, se é ruim. Pô, eu concordo com isso, isso é bom para o país, eu voto. Eu discordo disso, se é ruim para o país, eu voto contra. Isso desaparece. Tem gente que vota contra o que acha bom e tem gente que vota a favor do que considera ruim, porque isso deixou de ser critério. O critério é o atendimento ou não de suas reivindicações ou das reivindicações do partido, de seus interesses ou dos interesses partidários e até da sua vaidade, da sua mesquinha vaidade juvenil. Ronald.